Boa noite. Primeiro, alguns avisos rápidos. Essa aula vai ser deixada na plataforma, aqui no canal, até terça-feira à noite, depois da apresentação. Daí, esse conteúdo vai ser posteriormente vendido pelo site criandounião.com.br a R$ 35, e você pode até presentear alguém que esteja sofrendo por amor. Por quê? Porque é importante que você esteja presente, assistindo ao vivo, e que você depois possa ter contato direto comigo. Então não é um conteúdo que dá para deixar solto na internet, porque ele precisa de um certo acompanhamento. Na primeira parte, a gente vai falar de como que funciona o sua busca de estratégias para atender a sua necessidade humana, super legítima, de amor e conexão. E na segunda parte, nós vamos falar da faxina emocional, como você pode aliviar a carga negativa dos sentimentos que você tem da sua infância e que hoje fazem você acreditar ou seja, ter um autoconceito, né, ter crenças, né, acreditar que você é de um jeito X, que você não vale nada, que afinal de contas o seu dedo é podre, que você só tem conseguido tranqueira, só relacionamentos com pessoas emocionalmente indisponíveis e esse tipo de coisa. Porque a gente funciona de um jeito que a gente prefere ter razão do que ser feliz. Isso significa que a gente vai buscar no mundo lá fora pessoas, atores para o nosso próprio filme, que a gente mesmo dirige e protagoniza. Então a gente vai buscar pessoas lá fora que confirmem as nossas crenças sobre nós. Então, quanto mais depreciativas forem as nossas crenças a nosso próprio respeito, mais a gente vai achar que a gente tem o dedo podre por estar encontrando parceiros amorosos que nos depreciam, que nos consideram um pouco sobre nós. Então, isso é uma construção que a gente normalmente já vem fazendo desde tenra infância. A gente faz leituras, né, do que as pessoas acham sobre nós e começa a montar um quadro, uma imagem, uma autoimagem, um quadro sobre si mesmo. E aí vamos lá querer ter razão, ao invés de ser feliz. Se você já viu algum vídeo sobre a minha história, ela deve ser muito parecida com a sua, afinal de contas, se você está aqui, a gente tem provavelmente semelhanças nas nossas autoimagens, né? Eu falo de mim no passado, de até 1997, quando eu comecei a minha recuperação. Então, até aquela data, eu também achava que eu tinha o dedo podre, eu também achava que no próximo eu iria acertar, que era só uma questão de achar a pessoa certa e que o meu sofrimento um dia terminaria. E eu também tive uma série de relacionamentos com pessoas emocionalmente indisponíveis. Eu também poderia ser, né, denominada uma pessoa codependente, ou seja, uma dependente de afeto. Também tinha características, né, de agradadora, que você vai ver logo mais nas descrições que eu vou fazer de como é esse funcionamento. Controladora, ciumenta, tinha também medo de perder o afeto e tinha uma compulsão à repetição desse padrão. E cheguei até o fundo do poço, ou seja, pior não poderia ficar. É o ponto em que você bate no fundo e consegue ter daí o impulso para sair de uma situação que está muito, muito prejudicial, danosa, enfim, muito degradante mesmo. E é quando você declara independência ou morte, né? Pior não pode ficar, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E você ainda tem um pouco de sanidade para perceber que você está profundamente adoecida e que sozinha você não consegue, porque você já tentou sozinha, você já tentou de tudo. Mas
né? Assim como a gente não consegue enxergar as próprias costas no espelho, da mesma forma a gente também não consegue muitas vezes se ajudar, né? Se tirar da areia movediça pelo próprio rabo de cavalo. É uma missão impossível. E como o bom, né, para o ser humano é ser interdependente ao invés de dependente, a gente também pode, por que não, procurar ajuda, né? E de preferência ajuda especializada. Eu também conto em alguns vídeos que eu rodei bastante, procurei ajuda dos mais diversos tipos e eu sempre dava com os burros na água porque eu não conseguia nem melhorar meu relacionamento e nem me separar. Então eu demorei um bocado, né? Gastei tempo, dinheiro, investi esperança, né? Isso que eu acho que é o pior, porque isso ninguém pode te devolver. Eu coloquei esperança em muitos profissionais que, por não terem o conhecimento, né, não terem às vezes até a vivência, né, da dependência afetiva, eles não conseguiam empatizar, né, sentir o que eu precisaria para sair daquele buraco, não tinham tecnologia para isso, não tinham conhecimento. É claro que eu queria um milagre que todo dependente afetivo quer, que é a gente se relacionar de forma saudável, só que sem precisar fazer nenhum tipo de mudança em nós. Esse é o nosso sonho. E que a gente possa, de preferência, modificar o outro, né? Que é o outro que está tornando a nossa vida um inferno. Então, o nosso desejo mais ardente é que o outro se modifique. E, de preferência, que a gente não precise fazer nenhuma mudança. Então, a gente sonha, né? Ah, se o outro nos respeitasse, se ele não nos traísse, nem com álcool, nem com drogas ilícitas, né? Porque muitas vezes nós somos traídos por uma substância, né? Na medida em que alguém tem um vínculo mais forte com uma substância do que com a parceira, acaba que a gente é o terceiro na relação. Então, traições desse tipo, traições inclusive virtuais, né? Tem gente que é viciada em pornografia, embora não tenha nenhuma pessoa de carne e osso na história, mas a pornografia se coloca entre a gente e o parceiro. Se não gritasse com a gente, se não nos desrespeitasse, esse é o nosso sonho, né? Se não tirasse a nossa dignidade, né? Só que na verdade é a gente que entrega o nosso poder pessoal de bandeja, mas até aí a gente não sabe disso, a gente aponta o dedo para o outro, quer que o outro se modifique. Então, esse é o sonho do dependente afetivo. Então, muitas vezes a gente corre para buscar ajuda com isso em mente. Nossa, como é que eu faço ele me respeitar? Como é que eu faço com que ele pare de usar drogas lícitas ou ilícitas? Como é que eu faço para ele parar de usar pornografia? E a gente sabe o quanto é difícil a gente se modificar. Que dirá a gente modificar uma outra pessoa que nem quer saber disso, né? Ela, por sua vez, quer que a gente se modifique. Que pare de ser chata, birrenta, emburrada, pare de encher o saco, né? É isso que eles falam. Nossa, como você tá chata. Nossa, você não sabe se divertir quando você é uma pessoa que, por exemplo, não bebe e o outro gostaria que você acompanhasse. E eles dizem, a culpa é sempre sua. Você é quem faz tudo errado e põe tudo a perder. É você quem provoca a minha ira. Você que não faz sexo da maneira e ou na quantidade satisfatória, por isso que eu preciso buscar outras fontes de satisfação. Se você não está afim de sexo, certamente é porque me trai, etc, etc. E nós então ficamos indignadas, com muita raiva, acabamos guardando um arsenal de ressentimento e ao mesmo tempo temos muito medo de perder aquele mínimo de atenção, mesmo que negativa, mas que mostra existirmos para alguém. Começamos a fazer de tudo para não perder essa atenção, tornando-nos necessárias para não sermos abandonadas, agradando, dando tudo de nós. Mas, como parece que ainda não está bom ou não o suficiente, fazemos e damos cada vez mais. Eu estou usando os pronomes no feminino, mas eu tenho vários atendidos homens. Então, os homens que estão assistindo, por a maioria ser de mulheres, então vocês se encaixem aí
nas histórias apenas mudem o pronome para masculino. Nossas antenas só estão voltadas para mapear o outro, até em seus mínimos desejos ou necessidades. As nossas necessidades pouco importam. Estamos fazendo de tudo para o relacionamento dar certo e nos esforçando e nos sacrificando cada vez mais. A qualquer reclamação, e não são poucas as reclamações, vamos nos encolhendo cada vez mais e tentando fazer melhor para evitar decepcionar. Vamos nos sentindo encurraladas pelo medo de desagradar e sermos descartadas, trocadas por alguém que agrade totalmente. Nesse processo, estamos literalmente entregando nosso poder pessoal, afrouxando nossos limites, permitindo o inadmissível e enfraquecendo cada vez mais, ao ponto de não conseguirmos mais sair de relacionamentos que vão ficando mais e mais abusivos. Enquanto nós recuamos, nos encolhemos, o parceiro narcisista perverso vai crescendo em seu poder sobre nós. São dois nesse processo, fazendo um pacto de anormais. Sentimos-nos fracassadas, porque por mais que nos esforcemos, nunca está bom. Vivemos comparando-nos a outras mulheres pelo seu exterior. Imaginamos que qualquer uma pode ser nossa rival, afinal, qualquer uma é melhor do que nós. E eles reclamam, porque vivemos com bico, dizem que somos mal agradecidas, mal-humoradas, não somos mais divertidas como no começo do namoro. Ficamos chatas, cobradoras, rancorosas e ainda por cima que estamos ficando velhas, gordas e feias. E que ainda bem que temos a eles que nos aguentam, porque ninguém mais aguentaria. E a gente vai acreditando em tudo isso. A gente acredita que se não for essa pessoa, ninguém mais vai nos querer. E aí entra o medo da solidão, o qual nós ainda vamos esmiuçar mais adiante. Ele é a mãe, o pai, o avô, o bisavô, de todos os medos que nos fazem ir ficando e ficando e ficando, que nem aquela brincadeira que eu costumo usar com os meus atendidos. Eu falo para eles, nossa, a gente quando fica dentro de um relacionamento abusivo, tendo esse tipo de abuso psicológico que vai nos rebaixando e nos deixando cada vez mais sem coragem de dar um passo para fora dele, parece o sapo que você coloca na água fria e acende o fogo embaixo da panela. No início ele vai relaxando, relaxando, até que ele cozinha, né? E assim a pessoa vai ficando no relacionamento abusivo até que ela perde totalmente as forças para sair dele. E eu vivi todo esse enredo também, como milhares de mulheres por todo o mundo, e provavelmente você que está me assistindo também, né? A gente se sente objeto de uso e descarte, isso é muito comum. E se sente apenas necessária, né, para satisfazer desejos e necessidades do parceiro. E eu vivia com medo, com raiva e também fiz um belo de um saco de ressentimento. Mas aí, como eu já estava frequentando os grupos anônimos, por recomendação de um dos terapeutas, fui até em psiquiatra, né? Não para tomar remédio, mas para receber uma orientação, porque era uma pessoa que eu conhecia que trabalhava com dependência química. E eu estava começando a desconfiar que o parceiro que eu chamo de meu fundo de poço estivesse abusando de álcool. E ele me recomendou que eu fosse, né, no CODA, na época, e no Naranon, e até no Alanon, para eu conseguir me situar. Eu entender que o meu problema não era único, que outras pessoas sofriam da mesma coisa, que a gente, ao conviver com uma pessoa emocionalmente doente, a gente adoecia junto, se já não era doente para sequer engatar nesse relacionamento. E todas essas informações eu fui juntando a partir de um quebra-cabeça de cada uma das partilhas. Cada partilha me levava um passo além no meu autoconhecimento, que é tão importante para a gente poder mapear onde que a gente está e poder ter alguma
iniciativa, algum passo diferente do habitual. Porque, como diz o Joe Dispenza, né, hábito é destino. Então, se você está habituado a sempre fazer a mesma coisa, aquilo vai virar, né, extrapolando para o futuro, você está traçando uma linha. Qualquer diferença, né, então você está indo assim, você tá fadado a ter sempre o mesmo resultado. Se você muda a sua rota um pouquinho que seja, ao longo do tempo, isso vai fazendo muita diferença. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer resultado imediato, a gente quer começar indo nas reuniões e já poder mudar toda a história, só que não é bem assim, né? As minhas melhores ideias tinham me deixado nesse ponto onde eu estava, então eu precisava me encharcar de outras ideias. Isso foi através da leitura de muitos livros, né, como Codependência Nunca Mais, Mulheres que Amam Demais e tantos outros que existem sobre o assunto. Síndrome do Capacho, né, Isto Não É Amor, tem um outro, Bárbara de Ângeles, Você é a Pessoa Certa para Mim. Tem toda uma bibliografia muito, muito instrutiva para a gente se situar sobre que daquele jeito não dá. Eu só consegui efetivamente olhar para mim, cuidar de mim, quando o outro saiu de cena. E isso não demorou muito, porque à medida em que eu fui começando a me tratar como especialista, né, eu encontrei finalmente uma terapeuta de 12 passos, né, uma alcoólatra em recuperação. Ela sabia o caminho para fora do buraco, né, a gente só tinha uma diferença com relação à nossa droga de escolha, né, a dela era o álcool, a minha eram os relacionamentos. No mais, era tudo a mesma coisa, né? Todas as adicções, os vícios, eles têm seu denominador comum, que pode ser encontrado com muita clareza em um livro que se chama As Leis da Doença Mental e Emocional, grátis para baixar no Google. Então, se você ainda não leu, esse é um livro que é uma compilação de vários artigos, até médicos da época da formação do AA e dos outros grupos, né? Foi um trabalho que demorou um certo tempo para ser compilado e que deixam muito claro qual é o denominador comum entre todas as adicções, todas as doenças emocionais. E aí, o que começou a acontecer é que eu comecei a parar de apontar o dedo para o outro e a me responsabilizar, a começar pela minha recuperação, pelo preenchimento das minhas necessidades de amor e conexão, perceber que a minha estratégia não estava dando certo, todos os parceiros até então, comecei a perceber que existia um padrão nas minhas escolhas, percebi que aquele parceiro, né, não, por mais que eu quisesse, né, do jeito que era o nosso contrato de relacionamento, aquilo não ia resultar em coisa boa se a gente continuasse. E uma esperança que ela me deu, e que foi até fundamental na época, foi assim: olha, pode até ser que com a sua recuperação ele se modifique, e aí então pode ser que vocês recontratem esse relacionamento. Então isso me deu forças, porque eu ainda estava muito apegada, né? Não queria perder nada, como a maioria de nós, a gente não quer abrir mão de nada. Então aquilo me deu gás para eu, né? Quem sabe, né? Se eu me modificar e tal, se eu parar de cobrar, se eu achava que eu ia me modificar para atender justamente aquelas reclamações que eu recebia, né? Ah, você está muito chata, você não sabe se divertir. Eu achei que com uma certa independência emocional eu não ia mais cobrar esse tipo de atitudes dele, ou reclamar de certas atitudes, né? Então eu falei, deixa eu, né, intensificar o meu processo de recuperação. Só que, para minha surpresa, o que aconteceu foi um milagre, né? Numa outra direção que eu não esperava, que foi o tal do distanciamento emocional. Quanto mais consciência eu adquiria, e é para isso que eu tô aqui nesse momento, esse é meu propósito agora com esses 2 vídeos, pelo menos com esse primeiro. No segundo a gente vai aprender a fazer essa faxina emocional. E quanto mais eu me encharcava dessa nova informação, quanto mais eu entendia da doença emocional, mais desvinculada eu ia ficando
mais eu olhava com compaixão para esse outro doente com quem eu tinha me vinculado. Então eu falei, nossa, né, que diferente, eu não estou querendo mais voltar com esse cara, eu estou entendendo que, né, não vai dar certo, ele não quer se recuperar. Se ele quisesse, se ele estivesse em tratamento e tudo, seria outra história, mas não era o caso. Então só eu estava fazendo o meu trabalho de recuperação. E aí entrou a questão da visão sistêmica. Por que eu me interessei em me especializar em terapia familiar sistêmica e depois ainda em terapia de casais? Porque eu percebi que ninguém pira sozinho, a gente pira em relação. Somos diferentes em cada relacionamento. Embora o traço de dependência afetiva, de querer ver a cara boa do outro, de não querer decepcionar, de querer sempre atender às necessidades e desejos do outro, inclusive colocando-os em primeiro lugar antes dos nossos, e inclusive em detrimento dos nossos, ele meio que perpassa todas as nossas relações, inclusive trabalho, família, amigos. Isso é um jeito de funcionar do dependente afetivo. Então não é só no relacionamento amoroso, mas eu fui percebendo com o tempo que era possível eu ter uma certa empatia pelo outro, entender a necessidade e o desejo, mas estar cada vez mais conectada se aquilo faria bem para mim, se aquilo estava ok para mim. Então isso foi também um aprendizado, de parar de me negligenciar nesse processo todo. Então foi muito rico todo esse processo de terapia com essa pessoa especialista em dependências, o processo dos 12 passos. Então isso eu uso hoje como dispositivo. Na verdade, quem é atendido por mim, no começo, ele percebe, a pessoa percebe, depois de um certo tempo comigo, que existe um degrau, um passo a passo, que não é tudo de uma vez. E foi assim comigo também. No primeiro momento a gente se situa, né, dentro da doença emocional, como que a gente está, como que a gente vem vindo em um padrão, que não é um relacionamento isolado que faz a gente adoecer. Não, são vários. Depois a gente percebe que a gente já vinha vindo doente de antes disso, né? A gente percebe o nosso próprio autoconceito. E aí a gente começa a entrar em recuperação e começa a se cuidar cada vez mais, né? Não é ir no shopping, comprar roupa nova, se dar chocolate, não é esse tipo de indulgência de que eu estou falando. Estou falando de autocuidado mesmo. Aprender a se tirar de situações que nos fazem mal, nos colocar em situações que nos fazem bem, né? Isso, situações sempre envolvendo pessoas, obviamente, né? Porque não é com cadeira e mesa que a gente tem problema, sempre é com pessoas. Por isso também o olhar sistêmico para a vida, porque quando você tem um participante de um relacionamento que começa uma recuperação, ele se define e ele automaticamente obriga o outro a se definir. Quer dizer, do jeito que tá, não dá pra gente permanecer juntos, né? Ou você entra em recuperação também, ou cada um segue o seu caminho. É meio o recado que você dá, com a sua mudança, com o seu desligamento emocional. Você já não engata mais no ping-pong, no jogo patológico estabelecido entre vocês. Você sai do jogo, o outro tenta jogar e você não rebate mais, porque aquilo não te pega mais. Você entende que o outro está adoecido. Nossa, isso faz toda a diferença. Então, entender que a vida é sistêmica, que as relações são sistêmicas, também é básico, porque aí é que nem num jogo de xadrez. Você mexe em uma peça e você modifica todo o tabuleiro. Então isso é muito importante de ter em mente. A vida é sistêmica. Você está sempre inserido em algum sistema familiar, de trabalho, com seu parceiro, sua parceira, tá certo? Vamos então esclarecer alguns pontos daquilo que você acredita sobre relacionamentos, sobre como fazer dar certo, incluindo as estratégias que você tem utilizado para preencher sua necessidade de amor e conexão. Essa necessidade é legítima, mas, como eu já falei, a estratégia é que não está funcionando. E as suas escolhas estão refletindo o seu autoconceito, que ainda está muito, muito pobre. Amor não é sacrifício. Se você está se sacrificando, isto não é amor.
Ame seu vizinho, mas construa sua cerca. Eu não mudo ninguém, no máximo a mim mesma, e mesmo isso com muita boa vontade. Para eu conseguir me modificar, eu preciso me responsabilizar por minhas escolhas, suas consequências e meus próprios sentimentos. Eu quero amor e conexão, essa é uma necessidade legítima que quero preencher, mas a estratégia que estou usando não está dando certo e preciso revê-la. Não é dedo podre. O próximo não será o certo por milagre. Eu tenho um viés na mente. Eu preciso trabalhar a minha mente. Ela é a causa dos meus pensamentos, sentimentos que levam a comportamentos, que levam a hábitos e que levam a destino, como eu já falei. Sim, hábitos viram destino, por conta da repetição que me deixa condicionada a sempre dar a mesma resposta à vida. Preciso curar a mente, mas para isso não adianta tomar remédio psiquiátrico. A mente não está no cérebro, ela é fora do espaço-tempo. Ela é o software e precisa do hardware, do cérebro, para se manifestar. Um precisa do outro. Quando a gente revê essas estratégias que não estão dando certo, ou seja, quando a gente faz psicoterapia, quando a gente vai a grupos anônimos, quando a gente lê um livro, quando a gente começa a trabalhar nas nossas melhores ideias que nos levaram ao ponto que a gente está, muitas vezes ao fundo do poço, a gente já está trabalhando na mente, a gente já está trabalhando no software, a gente está, que nem você está assistindo esse vídeo, você está começando a rever certos conceitos, rever certas estratégias, você está pensando, puxa vida, né? Talvez eu preciso fazer diferente e parar de esperar que o outro mude. O poder está comigo, a bola está comigo, né? Eu que estou descontente nessa relação. Então eu preciso fazer alguma coisa para modificá-la, não é verdade? Então, a psicoterapia, ela trabalha a mente, enquanto que a psiquiatria trabalha o cérebro e o hardware. Então, não adianta mexer no hardware para mudar o software. O contrário, sim. Porque como o cérebro é reflexo da mente, então as vias neurais que se conectam, por exemplo, isso é uma consequência do que a mente está pensando. Então, mesma coisa quando a gente fica condicionado através de hábitos. Os hábitos não são criados pela mecanicidade de fazer algo, mas sim pelo que está na mente. Isso vai se plasmar no corpo, no caso no cérebro, não é? E é assim que também o vício não começa necessariamente só com o uso mecânico de uma substância. Existe um vazio que vem antes e que a substância vai servir para preencher. Então, por isso que a causa está na mente, a consequência é o comportamento. E a repetição de um comportamento vai virar um vício, uma adicção, né? Um mau hábito, né? No caso, a repetição de um comportamento deletério vai virar um vício. A repetição de um comportamento saudável, por exemplo, se você, né, toda manhã você faz alongamento, toda manhã você faz exercício físico, acelera o seu metabolismo, você gera um círculo virtuoso. Se você todo dia acorda e fala, se por outro lado você começa a repetir comportamentos deletérios, mesmo que seja para finalidade de preencher o seu vazio, como o uso de qualquer droga lícita ou ilícita, né, comportamento sexual compulsivo, jogo compulsivo, todas essas pornografia, todas essas formas, né, de preencher o vazio, você acaba entrando num círculo vicioso. E ao mesmo tempo também, se você, ao invés de você acordar de manhã, né, agradecer, enfim, ficar em paz, né, conseguir fazer uma priorização das suas atividades e tal, você entra num looping de, ai meu Deus, para que eu vou levantar, ó céus, ó vida, um azar. Você vai baixando cada vez mais a ladeira, daqui a pouco você começa a achar que a vida não tem sentido. Então é um círculo vicioso. Então tem essas duas formas de você criar do hábito o seu destino.
É muito simples, né? Quanto mais você repete, você fica condicionado a dar sempre a mesma resposta para a vida e assim moldar o seu destino de acordo com aquilo que você mais repete, né? E falando de estratégias, né, de estratégias para preenchimento das suas necessidades, é muito interessante aqui uma lista de sentimentos básicos que todos nós temos, né? Eu vou ler aqui porque essa lista é meio extensa, né? Como que a gente se sente quando as nossas necessidades são atendidas, né? Então a gente sente alegria, contentamento. Por exemplo, você está com fome, você come uma comida boa, né? Uma necessidade bem básica, né? Essa necessidade, essas necessidades, elas foram colocadas de forma hierárquica pelo Abraham Maslow, né? É uma coisa bem conhecida, você pode botar na internet, né? Então começa com a base da pirâmide, que seriam as necessidades de alimento, sono, né? Um teto em cima da sua cabeça, enfim, proteção com roupa, tudo mais, né? E satisfeitas essas necessidades, você já começa a sentir a próxima, né? Então vai vir sexo, né? Pertencimento, né? Daí vem também o medo de solidão, porque a gente em bando, né? Sempre atavicamente, ou seja, desde tempos imemoriais, né? do desenvolvimento da humanidade, a gente sempre teve no grupo, no bando, uma noção de proteção, né? E estar sozinho, se você está sozinho e vem um predador, você está fadado a morrer. Então, pertencer a um grupo, a um bando, era uma questão, sempre foi, de garantir a sobrevivência. Então a solidão já começa a ser um problema a partir daí, né? Já começa a ser um problema de sobrevivência, né? E isso está muito fortemente inculcado em nós, né? A gente tem também muito forte em nós os nossos circuitos cerebrais de emoções negativas. A gente já vem cabeado com isso, porque eles ajudam a gente a sobreviver. Então qualquer ruído que a gente escuta, a gente já, né, fica com medo, já se arma, tudo mais. Então a gente está muito mais programado para desconfiar, para ter medo, para ficar assim alerta, do que para relaxar e confiar, porque de novo, né, a gente já vem cabeado com dispositivos que garantam a sobrevivência da espécie. Bom, aí como é que a gente sente quando as nossas necessidades são atendidas, né? A gente sente uma alegria / contentamento. A gente sente agradecido, alegre, alerta, aliviado, amoroso, animado, apaixonado, cheio de energia, comovido, confiante, confortável, contente, curioso, deslumbrado, esperançoso, estimulado, eufórico, feliz, impressionado, inspirado, interessado, intrigado, orgulhoso, otimista, realizado, relaxado, satisfeito, solidário, surpreso e tranquilo. Agora, quando elas não são atendidas, como é que a gente se sente então? Nós sentimos então medo / ansiedade. Olha só os sentimentos que são relativos a isso. Ansioso, apavorado, apreensivo, cauteloso, chocado, confuso, constrangido, culpado, desconfiado, desconfortável, desorientado, embaraçado, envergonhado, estressado, horrorizado, impaciente, incrédulo, indeciso, intrigado, medroso, nervoso, preocupado, relutante, surpreso, né, sobressaltado, mais seria isso, e tímido, né? Então, quando as necessidades não são atendidas, tá? Raiva / frustração, aborrecida, agoniada, agora eu vou falar com o feminino, agressiva, arrogante, chocada, colérica, crítica, decepcionada, enciumada, enojada, exasperada, frustrada, histérica, hostil, indignada, invejosa, irada, irritada, nervosa, perturbada, rabugenta, revoltada e vingativa. Você já se sentiu assim? Eu já. E agora, tristeza / luto. De novo no feminino, tá?
cansada, chateada, com pena ou com dó, com saudades, depressiva, desapontada, desencorajada, desesperançada, desgostosa, desolada, entediada, exausta, magoada, melancólica, nostálgica, perdida, essa é muito comum. Retraída, solitária, sozinha e triste. Esse sentimento de solidão, de novo, né? Solitária, sozinha, né? Precisa mais. É uma coisa de, sabe, um sentimento de desamparo, de que não tem ninguém por você? É a sensação de solidão que eu tenho observado nas minhas atendidas. É algo assim: nossa, eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas, eu nunca mexi na parte financeira, eu não sei nem que contas que eu tenho, eu entrego todos os meus cheques direto para o meu parceiro, para o meu marido, enfim, meu companheiro. Nossa, assim, sabe uma coisa assim de não saber se cuidar no básico? Aí a outra fala assim: ai, eu só consigo pensar em me separar desse parceiro, que é bem abusivo por sinal, se eu tivesse outra pessoa que me acolhesse e me cuidasse. Então, dentro disso a gente percebe o quanto o dependente afetivo se joga no colo do outro para ser cuidado. Então a solidão não é só estar sozinho em casa, mas é uma síndrome de desamparo aprendido. Tem um experimento de que uma vez eu ouvi falar, que é umas moscas que colocam com uma tampa de plástico. Inicialmente as moscas tentam empurrar esse plástico, né, no vidro, até que elas desistem e param de tentar sair, né, pelo plástico. Mesmo depois de retirado o plástico, elas não saem mais. Então isso é o desamparo aprendido, quer dizer, você tenta até que você se desencoraja e se conforma e vai ficando, né? O sapo que eu falei há pouco. Então é muito triste essa coisa esse medo da solidão que passa por uma noção de desamparo mesmo, de não saber se pegar no colo, não saber se cuidar, não saber se tirar de situações que fazem mal para se colocar nas que fazem bem, né? É um estado de se sentir desprotegida, é como se a pessoa não tivesse pele, como se ela como se fosse direto, sabe, pegar na carne qualquer coisa, né? Então muita sensibilidade. Outras que falam: nossa, me separar desse parceiro super abusivo, nossa, super abusivo, batia nela e tudo. É como pensar em arrancar um braço, uma perna. Então, né? E aí como, né? Como é possível a pessoa estar se sentindo desse jeito com uma pessoa que trata ela tão mal, né? E acho que muita gente pergunta: nossa, mesmo profissionais da saúde, eles não entendem como é possível que a pessoa não saia. E para você que vai ficar até o fim e que vai talvez presentear alguém com essas aulas, essas 2 aulas, eu vou incluir uma terceira aula, que é uma que eu dei para profissionais, que explica muito bem como se dá essa ligação chave-fechadura entre o dependente afetivo e o narcisista. Lá eu explico muito bem sobre o narcisismo, né? E as origens, né, comuns entre dependente afetivo e o narcisista, e como que depois eles diferem e aí se encontram e fazem esse tal, como eu falei, de pacto de anormais, não é mesmo? Então vamos continuar aqui. Eu montei um roteirinho que é para eu não me perder. Deixa eu me achar aqui. Aqui vai precisar cortar, tá? Porque sinto muito, não entendi. Que é isso? É o meu telefone? Que foi isso? Foi o seu telefone. Ai, meu Deus. Tira de lá, por favor. É o Google. Como é que ele tá achando que ele tem que entender alguma coisa? Alguém pediu? Eu não sei. É um absurdo, né?
Bom, na aula de amanhã eu quero que você prepare-se com papel e caneta, e se você já quiser adiantar uma parte do que nós vamos trabalhar amanhã, gostaria que você fizesse uma lista de não sentimentos, tá? De pensamentos / interpretações ou fatos que aparentam sentimentos, que é me sentir abandonada, abusada, atacada, né? Apressada, desconsiderada, depreciada, enganada, humilhada, ignorada, intimidada, invisível, incompreendida, manipulada, negligenciada, rejeitada, rebaixada, traída e usada. Então esses são alguns exemplos que você pode usar para fazer a sua lista. Hoje você vai falar como é que você vai escrever lá quais esses sentimentos, que não são sentimentos, né? São pseudo-sentimentos, porque eles precisam de uma outra pessoa para fazer você se sentir assim. E esses pseudo-sentimentos, eles são justamente aqueles em que você se sente desempoderada, você se sente à mercê, vítima da outra pessoa. Então, faça uma lista, como é que eu me sinto hoje? Aí eu fico com raiva, eu fico... uma ressalva. Tem aqueles sentimentos básicos, que é raiva, medo, tristeza, né? Nojo, né? Alegria não tem problema, né? Todos os sentimentos positivos a gente celebra. Agora, os sentimentos negativos, esses básicos, eu também quero que você faça uma lista com eles, de quando você se sente com eles. Então, é medo, raiva, tristeza, nojo. Esses 4 sentimentos negativos básicos, você vai listar situações em que você se sentiu assim para o nosso exercício de amanhã, tá bom? E você vai vasculhar na sua mente e colocar algumas palavras-chave que te façam lembrar dessas cenas de quando você se sentiu assim. Pode ser com esses pseudo-sentimentos que eu acabei de ler muito rapidamente, né? Mas assim, basicamente rejeitada, humilhada, destratada, abandonada, né? Basicamente esses são os principais, humilhada, acho que eu já falei, em que você vivenciou na sua tenra infância, ou seja, qual é a lembrança mais antiga em que você vivenciou esses sentimentos, seja os principais ou também esses pseudo-sentimentos. Porque amanhã nós vamos fazer um exercício e para isso eu vou colocar aqui, essa é uma das ferramentas que eu uso, né, nesse meu arsenal para tirar você do buraco da dependência afetiva. Então se chama homeostase quântica informacional. Ela foi desenvolvida, pesquisada pelo Sérgio Secato, uma compilação a partir de Francisco de Biasi, Amit Goswami, física quântica e outros, né, caminhos que ele trilhou, e ele sistematizou uma ferramenta, um conhecimento a partir do qual derivou essa ferramenta, que se chama homeostase quântica informacional. Ela vai trabalhar na mente, que eu expliquei há pouco, que é a causa. A mente, ela é o software, e é ela que vai ser trabalhada com essa ferramenta no seguinte sentido: ela não vai deixar você desmemoriado daquilo que você viveu, mas a memória, ela vai ficar mais leve, né? Ela vai ficar sem aquela carga da emoção negativa atrelada a ela. E se você não recebeu o meu e-mail, então eu mandei 2, né? Um que falava do medo da solidão, depois eu mandei um outro que falava de um exercício para você fazer, para você ficar um pouco mais em paz com relação à questão de estar sozinho, né? Que não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. Então eu vou agora, para quem não recebeu o meu e-mail, eu vou ler esse exercício que eu propus nesse segundo e-mail. Se você não recebe meus e-mails, você pode ir lá no meu canal, no meu site,
o criandounião.com.br e se inscrever para receber o manual dos primeiros encontros. Aí você deixa lá o seu e-mail e você entra no disparador automático, e se você não quiser mais receber, é só se descadastrar no final do texto do e-mail. Então eu vou ler aqui para você o exercício e vou te deixar também o link na descrição do vídeo para você assistir o vídeo do Sérgio Secato, criador do método, do que nós vamos fazer amanhã. E é um vídeo de 28 minutos e você vai entender que você não precisa acreditar nos comandos quânticos, você simplesmente os emite. Eles vão ter um efeito como uma pedra em um lago, tá certo? E agora eu vou ler para você então o que eu mandei por e-mail para quem está na minha lista, para você fazer esse exercício, né? Já falamos do medo e aqui você vai identificar as crenças negativas que você tem a respeito da solidão. Fomos programados para temê-la por pais e professores. Você certamente já ouviu frases como: se você for assim, malcriado, ninguém vai te querer e você ficará sozinho. Ameaça de um futuro terrível, né? Vá lá para o seu quarto sozinho e pense no que fez. Ou você ficará na classe sozinho terminando a lição que não entregou, né? Uma espécie de um castigo e punição, né? XY vai ficar para titia, etc, etc. Então, passamos a entender que se estamos sozinhos, há algo errado conosco, que os outros nos estão rejeitando, que não somos suficientemente bons, interessantes, chamativos para alguém nos querer por perto. Então, para o exercício de amanhã, a gente vai fazer só essa primeira parte, porque isso vai ajudar você a lembrar esses momentos da sua infância em que você ouviu coisas desse tipo e como você se sentiu, né? Tive medo realmente de ficar sozinha, enfim, fiquei triste de ouvir isso, ou então me senti humilhada de ficar no canto lá na classe. Tente lembrar disso também, né? Lembre do que você ouviu e anote a cena. Aí eu mandei ainda que na sociedade há crenças limitantes sobre alguém ser sozinho. Se está sozinho é porque ninguém escolheu estar a seu lado, ou seja, essa pessoa não tem mais alternativa. Está sozinha porque não foi escolhida, mas não passa pela ideia de ninguém que a pessoa possa ter escolhido estar sozinha. Se estamos sozinhos numa sexta ou sábado à noite, lendo um livro, faxinando o armário ou vendo Netflix sozinhos e nossos amigos ou colegas estão em alguma festa, jantando fora ou compartilhando qualquer atividade prazerosa com alguém, eles são os bem-sucedidos, os populares, e nós os fracassados. Então, baseado na sua história, eu peço que você revise o que você pensa sobre a solidão. Estar sozinha significa que sou um perdedor, que ninguém me quer, que as outras mulheres são mais bonitas, atraentes, interessantes do que eu. Se meus pais sempre quiseram me ver casada e com filhos, estar sozinha significa que estou decepcionando-os. Então você vai descobrir, anotar, essa daqui já é meio que a parte 2, qual a sua opinião sobre a solidão, de quem você aprendeu a ter essa opinião e o que significa para você estar sozinha, o que você diz para si mesma. Tá bom? E amanhã, então, novamente, nos vemos. Então, faça a sua lição de casa, porque essa é uma jornada de autodescoberta e isso vai ajudar você a ir destrinchando, né? Como eu falei antes, o autoconhecimento é a chave para você poder dar um passo além. Então, você vai aprender a destrinchar todas essas cacas que você vem acumulando ao longo dos anos e que tanto te prejudicam hoje, porque isso... ter esse autoconceito de que você não vale nada, de que você vai, né, se vai definhar sozinha, né? Isso não ajuda ninguém hoje. Isso é um peso morto. Então é isso que a gente vai aprender a faxinar, a limpar amanhã, tá bom? Até lá, se você gostou, então deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Ainda ele vai estar disponível para as pessoas poderem assistir até amanhã à noite, na verdade até quarta-feira de manhã, né? Então ele vai ficar aberto ao público. Então se você quiser compartilhar com algum amigo, alguma amiga, mande esse link, compartilhe, que ainda dá tempo dessa pessoa se inscrever no canal e assistir a aula de amanhã. Um beijinho.